falar sobre um homem que não era profeta nem mensageiro, mas um grande homem. Depois dos profetas, depois dos mensageiros, o melhor homem, quem era? Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Nós devemos pegar essas pessoas e ter elas como exemplo na nossa vida. Desejar ser igual a elas. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, se tivesse tomado alguém, disse o profeta Muhammad, se eu tivesse tomado alguém como meu amigo mais próximo, eu tomaria Abu Bakr, mas ele é meu irmão e companheiro. Olha a palavra forte. Essas são as palavras de Muhammad, mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr era o companheiro do profeta Muhammad, o seu companheiro terreno na vida mundana, mais próximo. Abu Bakr era conhecido como As-Siddiq. O que é As-Siddiq? O verídico, o verdadeiro, o sincero. A palavra árabe Siddiq implica mais do que a ausência de mentira. Indica em uma pessoa em estado constante, a todo momento, de veracidade, de falar a verdade, de ficar longe da mentira. Alguém reconhece a verdade e adere a ela. A palavra Siddiq implica veracidade consigo mesmo, aqueles ao nosso redor e, mais importante, com Allah, Deus Todo-Poderoso. Abu Bakr era esse homem, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: ele sempre mostrava o seu grande amor e respeito por Abu Bakr, ao associá-lo ao conceito de amigo mais próximo. Quem era? Abu Bakr. Em árabe, a palavra usada, conhecida como Khalil, muitos falam como querido, ou denota mais que amizade, e sim uma proximidade sincera, Khalil, com uma conexão inquebrável. O profeta Ibrahim, conhecido como Abraão, alayhi salam, era conhecido como Khalilullah. Khalilullah, o querido de Allah. E o próprio profeta Muhammad reservou essas palavras para a sua relação com Allah. Mas sua conexão com Abu Bakr as-Siddiq envolvia uma relação especial. Os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a história do Islã nos contam que Abu Bakr as-Siddiq nasceu pouco mais de 2 anos depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambos nasceram numa tribo conhecida como Quraishita, embora os clãs eram diferentes. Abu Bakr nasceu em uma família razoavelmente rica e se estabeleceu como um negociante bem sucedido. Era um homem agradável e acessível e que tinha uma grande relação social com os demais. Abu Bakr, radiyallahu anhu, amava conversar e se comunicar com todos ao redor. E ele era um especialista em genealogia árabe. Sabia os nomes e locais das tribos árabes e entendia suas qualidades boas e más. Foi esse conhecimento que lhe permitiu, sem dúvida, se misturar facilmente com as pessoas muito diversas e exercer grande influência na sociedade de Meca. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com a sua primeira esposa, conhecido como Khadija, radiyallahu anha, ele e Abu Bakr se tornaram vizinhos e se constataram que compartilhavam de muitas características, eram iguais. Ambos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr radiyallahu anhu, era comerciante. Os dois eram comerciantes e conduziam seus negócios com honestidade
com integridade, com respeito. Ambos, Abu Bakr e Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, evitavam o vício, a corrupção que abundava na Arábia pré-islâmica antes do Islã. E ambos evitavam a idolatria, não adoravam nada, acreditavam só em Deus. Reconheceram-se mutuamente como espíritos afins e desenvolveram amizade ao longo da vida. Amor, compreensão, piedade. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, foi a primeira pessoa que deu atenção à mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e entrou no Islã. Quando ouviu, ele foi a primeira pessoa a entrar no Islã depois de Khadija. Quando ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer que não havia nada merecedor de adoração, exceto Allah, Deus, e que ele, Muhammad, era o mensageiro de Allah, Abu Bakr as-Siddiq aceitou o Islã sem quaisquer reservas, de imediato. Para todos que entraram no obstáculo, para todos que entraram no Islã ou acenderam a fé perdida, houve um obstáculo, um momento de hesitação, mas não com Abu Bakr, não para Abu Bakr. Abu Bakr na hora aceitou e declarou sua fé. A doçura da fé entrou em seu coração. E aquele que era conhecido como verídico, verdadeiro, sincero, reconheceu a verdade. Allahu Akbar. No início, quando a mensagem foi revelada, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam convidava para o Islã as pessoas ao seu redor em segredo. Ele sabia que sua mensagem chocaria e assombraria os mecanos, as pessoas de Meca, que estavam profundamente enraizados na ignorância. Queria construir um grupo de seguidores que lentamente transmitiria a mensagem, propagando-a em círculos cada vez maiores, quando havia 38 muçulmanos. Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, foi ao seu amado amigo e querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e disse, o que ele disse? Ele disse que queria proclamar a mensagem em público, falar para todo mundo que era muçulmano, sem medo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta morreu, olha o exemplo, dê atenção. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu, os muçulmanos todos ficaram devastados, agoniados, perdidos. Alguns até se recusaram a aceitar a verdade de que o profeta morreu. Seus corações estavam partidos, embora dominados pela dor. Abu Bakr se dirigiu ao povo, louvou e glorificou Allah e falou assim, no momento da morte do profeta. Ninguém acreditava. Até Omar ibn Khattab estava perdido. Abu Bakr olhou para o profeta morto, olhou para as pessoas, deu um beijo no profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam, e falou, profeta Muhammad, sempre bom, bonito e cheiroso, morto e vivo. Chegou para as pessoas e falou, ó fiéis, ó humanos, saibam, quem adorava Muhammad está morto, morreu. Mas quem adorava Allah, quem quer adorar a Deus, sabe que Allah é eterno, nunca morre. O vivo, Al-Hayy, o vivente. Então recitou os versículos que Allah colocou no Alcorão. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ó Muhammad, verdadeiramente tu morrerás e eles morrerão. E disse no outro versículo: Wa ma Muhammad
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عاقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Abu Bakr então recitou o versículo que disse: ó Muhammad, verdadeiramente tu morrerás e eles todos morrerão. E disse: Muhammad não é senão um mensageiro, a quem outros mensageiros precederam. Porventura, se morresse ou fosse morto, voltareis à incredulidade? Mas quem voltar a ela em nada prejudicará a Allah, e Deus recompensará os agradecidos. Todos nós somos seres humanos. E Muhammad, os demais mensageiros, o Jesus, eram seres humanos nobres. Morreram. Muitos profetas, todos morreram, com exceção de Jesus. Não morreu, mas vai voltar e vai morrer. Só não morre Deus. Então, Abu Bakr falou isso para todo mundo, no momento que ninguém acreditava. Abu Bakr As-Siddiq, durante essa grande crise, os muçulmanos devastados escolheram Abu Bakr, então, como sucessor de Muhammad, como líder dos muçulmanos, como primeiro califa, o líder dos crentes, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu. O sobrinho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, louvou Abu Bakr, engrandeceu Abu Bakr e incentivou como a primeira pessoa a estar no Islã e a primeira a realizar boas ações. No Islã, competir uns com os outros para fazer boas ações não é só aceitável, mas também encorajado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exortava os seus seguidores a se comportarem facilmente nas questões desse mundo, mas competirem entre si em relação à vida eterna no paraíso. O historiador muçulmano e grande erudito do Islã, conhecido como Tabarani, cita o companheiro virtuoso Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dizendo: Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhu, superou todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em devoção e retidão, renúncia dos bens mundanos e confiança total em Allah. Dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendemos que Abu Bakr será a primeira pessoa a entrar no paraíso depois dos profetas de Allah. Abu Bakr, o primeiro. Allahu Akbar. Radiyallahu anhu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e companheiro próximo, o seu companheiro grande, Abu Bakr, tinham menos de 3 anos de diferença. Ambos nasceram na mesma tribo árabe, os Quraysh ou Qurajitas, mas de clãs diferentes. A maior parte da infância do profeta Muhammad sallam foi passada em pobreza relativa, enquanto Abu Bakr vinha de uma família relativamente rica, com posses. Ambos viviam e se comportavam de maneira calma e digna, e ambos tinham eliminado a idolatria de suas vidas. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu sua missão de propagar a mensagem do Islã, o primeiro homem para o qual se voltou foi seu amigo e companheiro Abu Bakr. Sem momentos de hesitação, Abu Bakr aceitou o Islã e começou a jornada de dedicação e amor total que durou o resto da sua vida. Abu Bakr amava profundamente seu amigo
e estava pronto e apto a aceitar facilmente a verdade do Islã, quando ouviu a mensagem de que Allah era único, e estava pronto para aceitar o que já sabia ser verdade. A sua filha Aisha, radiyallahu ta'ala anha, que em toda a sua vida, a sua filha Aisha narrou que em toda a sua vida, Abu Bakr nunca, jamais se prostrou para o ídolo. O próprio Abu Bakr relata que quando era criança, seu pai o levou a um lugar de ídolos, imagens, e o deixou lá entre as estátuas. O menino olhou para os objetos inanimados ao seu redor e perguntou a eles qual benefício poderiam lhe proporcionar. Quando os ídolos foram incapazes de responder, Abu Bakr decidiu que não adoraria algo que não podia ouvir ou ver. De maneira inata, compreendeu que estátuas e ídolos não merecem jamais nenhum tipo de adoração. O amor de Abu Bakr por Allah, o verdadeiro e único, e seu apoio total ao seu amigo Muhammad significaram que no início do Islã fosse frequentemente perseguido e espancado sem misericórdia. A maioria dos mecanos, pessoas de Meca, odiavam ouvir a mensagem, reforma e prestação de contas vinda de Muhammad. Eram guardiões da idolatria e tinham uma receita muito grande feita dos peregrinos que visitavam um ou mais ídolos adorados em Meca. Se Muhammad tivesse sucesso em unir o povo na adoração de Allah único e seus modos corruptos fossem erradicados, suas vidas mudariam de maneira irreversível. Por isso que ocorreu algo chamado Al-Hijra, a imigração. O tratamento chocante, a tortura, a brutalidade direcionada aos muçulmanos fez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviasse muitos deles para longe de Meca, para a sua própria proteção. A segunda das duas migrações foi para a cidade mais próxima, conhecida como Yathrib, mais tarde chamada de Medina. Embora seja frequentemente chamada de fuga, na verdade foi uma migração planejada de forma cuidadosa. As duas tribos de Yathrib tinham negociado um tratado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ofereceram a ele a sua aliança e proteção. Mas naquele estágio, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha recebido permissão de Allah para deixar Meca. Ele, entretanto, enviou seus seguidores para Yathrib em grupos pequenos, o suficiente para não atrair a atenção das pessoas de Meca. Um dia, no calor do meio-dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam visitou a casa de seu grande amigo Abu Bakr. As ruas de Meca estavam desertas. Abu Bakr sabia que essa visita era de grande importância, porque essa hora do dia era reservada para o descanso. O profeta Muhammad pediu a Abu Bakr para esvaziar a casa, significando que tinha algo importante e particular para discutir. Abu Bakr respondeu: essa é a sua família, ó Rasulullah. Essa é sua família. O profeta Muhammad entrou e revelou a seu amigo que Allah havia lhe dado a permissão para deixar Meca. Aisha, radiyallahu anha, narra que o pai, Abu Bakr, chorou quando ouviu que seria o grande companheiro do profeta Muhammad nessa viagem. Abu Bakr chorou, não de medo, embora soubesse que a viagem seria perigosa, mas de pura alegria. Essa era uma oportunidade de passar mais que 10 dias viajando sozinho com seu companheiro mais querido, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era uma oportunidade de passar muitos dias e noites bebendo da fonte da missão profética. Abu Bakr anunciou que tinha camelos preparados e estava pronto para ir, porque ele também estava esperando que seu companheiro Muhammad recebesse permissão para partir. Naquela noite, os dois amigos saíram pela porta dos fundos e caminharam na paisagem escura
do deserto. Quando os mecanos, as pessoas de Meca, perceberam que o profeta Muhammad sallallahu tinha escapado de Meca, escapando de seus planos para matá-lo, ficaram furiosos. As buscas começaram pelas áreas vizinhas, embora suspeitassem que o profeta Muhammad estivesse a caminho de Yathrib. Enviaram olheiros para todas as direções. Abu Bakr e o profeta Muhammad passaram três dias escondidos em uma caverna ao sul de Meca. Era um dado momento, um grupo de busca chegou, em um dado momento um grupo de busca chegou tão perto para pegar o profeta e seu amigo Abu Bakr da entrada da caverna, a qual Abu Bakr pôde ver os sapatos ou as sandálias dos integrantes do grupo acima dele. Estava cheio de medo e trepidação, não por si próprio, porque era um homem corajoso, mas seu amigo querido. Abu Bakr sussurrou e disse: mensageiro de Allah, se olharem para baixo, nos verão. Se olharem para os pés, eles vão ver a gente aqui. O profeta Muhammad respondeu: Abu Bakr, o que você acha de duas pessoas em que Allah é o terceiro? Deus então revelou o versículo seguinte do Alcorão em resposta a esse momento comovente. إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Então nesse momento veio o versículo: se não socorrerdes, ó profeta, saiba que Allah o socorrerá, como fez quando os incrédulos o desterraram quando estava na caverna com um companheiro. Abu Bakr disse-lhe: não te aflijas, não tenha medo, porque Allah está conosco. Allah infundiu, colocou nele o seu sossego e a tranquilidade. Confortou-o com tropas celestiais, anjos que não podereis ver, rebaixando ao mínimo a palavra dos incrédulos e enaltecendo ao máximo a palavra de Allah, porque Deus, Allah, é poderoso, prudentíssimo. Essa história é para nós refletirmos com o coração, com o peito aberto, para seguirmos o exemplo, para colocarmos no peito. Os mecanos, o povo de Meca, zangados, frenéticos, pararam do lado de fora da caverna, mas não entraram. Uma aranha tinha tecido uma teia na entrada da caverna, fazendo parecer que ninguém havia entrado na caverna há muito tempo. Abu Bakr compreendeu as palavras de seu amado amigo, de que o poder de Allah se manifesta nos lugares menos esperados. Uma aranha pequena e frágil, tecendo uma teia de ocultação, era mais poderosa que um exército. Abu Bakr, o primeiro homem a entrar no Islã, se tornou um de dois amigos unidos em uma missão, ligados por seu amor e pela nação muçulmana que se formava, fortalecidos pelo seu amor a Allah, o verdadeiro e único Deus. Abu Bakr era um homem perspicaz, capaz de discernir a verdade quando outros estavam confusos pelas complexidades de uma situação. Portanto, achou muito fácil ver a verdade dentro do Islã. Mas percebeu que as palavras de Muhammad sallallahu alaihi wasallam causariam uma divisão na sociedade de Meca. Os líderes de Meca não tolerariam nada que prejudicasse sua situação econômica e estilo de vida. Abu Bakr sabia que tempos difíceis estavam então por vir e sentiu que era seu dever proteger seu companheiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os dois amigos se viam diariamente
e a amizade se fortaleceu à medida que a sua compreensão do Islã aumentou e se enraizou em seus corações. Por 3 anos, o Islã floresceu em segredo. Os novos muçulmanos espalharam a mensagem do Islã por meio de uma rede de famílias e amigos de confiança, mas veio o momento em que Allah ordenou ao nosso querido profeta Muhammad a propagar a mensagem em público. Abu Bakr entendeu que a vida se tornaria difícil, já que os líderes de Meca perceberam quantas pessoas estavam aceitando o Islã. Sabia que o profeta Muhammad precisaria de sua proteção, mas com o passar dos meses, Abu Bakr também assumiu o papel de protetor de muitos novos muçulmanos. Como mais e mais pessoas se convertiam, abraçavam, aceitavam o Islã, os líderes não muçulmanos de Meca começaram uma campanha de perseguição e abuso destinada a destruir a nova fé. A maioria dos homens e mulheres e crianças das tribos de Meca, sim, tinham a proteção de suas famílias, mas os escravos e os pobres eram particularmente vulneráveis, sensíveis e fracos. Os escravos e os destituídos eram particularmente atraídos pelos ensinamentos do Islã. Ouviam as palavras de igualdade, liberdade, misericórdia de Allah verdadeiro e único, e viam como uma forma de escapar da brutalidade de suas existências e encontrar conforto no perdão e amor de Allah. Aprenderam que todas as pessoas eram servas de Allah e que Ele oferecia orientação e proteção a todos, não apenas a elite. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, era um comerciante rico, de posses, capaz de aliviar o sofrimento de muitos escravos, comprando-os de seus donos e libertando-os. Entre os escravos libertados por Abu Bakr estava Bilal. Bilal, o homem destinado a se tornar o primeiro a chamar os crentes, os fiéis muçulmanos, para a oração, para a reza, a qual nós fazemos 5 vezes ao dia. O dono de Bilal fez com que ele deitasse na areia escaldante, quente, com grandes placas de rocha sobre o seu peito. Mas Bilal se recusou a abrir mão de sua nova crença, se recusou a largar o Islã. Quando Abu Bakr soube da condição de Bilal, correu para libertá-lo. No total, Abu Bakr libertou 8 escravos, 4 homens e 4 mulheres. Embora a compra e libertação de escravos não fossem desconhecidas na sociedade de Meca, geralmente eram feitas por razões menos altruístas. Quando um escravo era liberto, estava preso por uma questão de honra, a oferecer sua proteção àquele que o libertou. E por essa razão, os mecanos, as pessoas de Meca, os ricos, libertavam os escravos fortes em forma de ter eles como protetores. Abu Bakr libertava escravos por amor a Allah e não para si mesmo, não queria nada em troca. E Deus disse o que no Corão: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Que aplica os seus bens com o intuito de purificá-los e não faz favores a ninguém com o intuito de ser recompensado, senão com o intuito de ver o rosto do seu Senhor, o Altíssimo, e logo alcançará completa satisfação. A intenção única de agradar a Allah. Esse era Abu Bakr. Nós devemos pegar todas essas histórias, e principalmente a história de Abu Bakr, e sentir com o coração de como esse homem entendeu e aceitou o Islã, e como nós hoje aceitamos. Vamos sair dessa sexta-feira melhor de quando entramos. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus agora.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o nobre profeta Muhammad, seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Abu Bakr as-Siddiq, nós devemos colocar aqui no peito e amá-lo, o melhor homem depois dos profetas e mensageiros. Abu Bakr protegendo. Um dia, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na Kaaba, a casa sagrada de Allah, os mecanos, pessoas de Meca, o cercaram, começando a insultar, a abusar verbalmente dele, o que rapidamente se desenvolveu para o abuso físico. Informaram Abu Bakr de que seu companheiro precisava de sua ajuda, e ele correu para a Kaaba e entrou no meio da briga, se colocando entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus agressores. Gritou: mataria um homem por dizer que Allah é seu Senhor? As pessoas de Meca ficaram momentaneamente atordoadas, mas em segundos caíram sobre Abu Bakr e o espancaram, sem misericórdia alguma. Espancamento foi tão severo que o sangue jorrou de sua cabeça e encharcou seu cabelo. Em outra ocasião, quando o profeta estava orando, rezando, um dos integrantes da elite de Meca amarrou um pedaço de pano no pescoço dele e começou a estrangulá-lo. Embora as pessoas vissem o que estava acontecendo, ninguém teve coragem suficiente para socorrer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando Abu Bakr entrou na Kaaba e viu o que estava acontecendo com seu amigo, correu e lutou com o agressor. Abu Bakr as-Siddiq. Uma história que vem de Ali ibn Abi Talib. Ali, radiyallahu anhu, resume a reputação de Abu Bakr como uma pessoa capacitada e calma, que nunca colocou suas próprias necessidades em primeiro lugar, e era devotado ao Islã e seu mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali era fiel a Abu Bakr. Quando Ali foi o líder dos muçulmanos, muitos anos depois das mortes do profeta e de Abu Bakr, fez um discurso no qual perguntou a todos, a audiência: quem é o homem mais corajoso no Islã? A audiência e todos que estavam ali responderam: você, ó Amir Mu'minin, você, ó Ali, líder dos crentes. Ali tinha uma grande reputação como guerreiro e combatente corajoso. Ele olhou para os homens sentados diante dele e disse: é verdade que nunca enfrentei um oponente e perdi, mas não sou o homem mais corajoso. Essa honra pertence a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ali prosseguiu relatando que na batalha de Badr, a primeira batalha que a nação muçulmana em formação enfrentou, os muçulmanos se recusaram a deixar o profeta Muhammad na linha de frente, e ao invés disso construíram um abrigo para ele na retaguarda. Foi perguntado aos homens quem era voluntário para guardar o profeta, mas ninguém se apresentou, exceto Abu Bakr. O profeta Muhammad ficou no abrigo por algum tempo, orando pelo seu sucesso, ou pelo sucesso de sua pequena nação. E Abu Bakr pôde ser visto caminhando de um lado para o outro, sua espada desembainhada, pronto para repelir qualquer ameaça a seu amado companheiro e mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais tarde na batalha, o profeta Muhammad liderou o batalhão central, e Abu Bakr no flanco direito. Eram amigos unidos em todas as circunstâncias, em tempos de facilidade e dificuldade. Abu Bakr é um exemplo de homem corajoso,
preparado para usar sua riqueza, habilidade e força a serviço do Islã e pronto para dar sua vida por Allah ou para proteger o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, fez a oração fúnebre, Salatul Janaza, de Abu Bakr, quando ele morreu. As passagens a seguir, que vamos falar, são apenas uma pequena amostra de suas palavras, para louvar o companheiro mais próximo do profeta Muhammad sallallahu, Abu Bakr as-Siddiq. Então reflitam comigo, veja o que Ali fala sobre Abu Bakr. Nunca foram inimigos. Ali diz, abre aspas, antes de rezar, olhou para Abu Bakr morto e falou: você o apoiou quando outros o desterraram. Você o apoiou quando outros o desertaram. Você, Abu Bakr, o apoiou quando outros o desertaram e permaneceu firme sempre, ajudando nos infortúnios quando outros tinham retirado todo o apoio. Tinha a voz mais baixa, tinha a voz mais baixa, porém a distinção mais alta. Sua conversa era mais exemplar e seu raciocínio o mais justo. Seu silêncio era o mais longo e o seu discurso o mais eloquente. O mais bravo entre os homens e bem informado sobre as questões. Sua ação foi dignificada. Assim, colocado por Ali ibn Abi Talib, assim era Abu Bakr as-Siddiq, o protetor, o grande companheiro do profeta, o seu querido amigo, o melhor homem depois dos profetas e mensageiros, que será o primeiro a entrar no paraíso. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. E nós? O que sabemos? Como estamos nos comportando? Será que amamos Abu Bakr? Será que estamos pegando um pouco dessa fé que ele tinha por Allah e seu mensageiro? Fica a reflexão durante a semana.